Foi exatamente por isso que eu fiz o curso. Ó, pessoal, acho que a gente já pode começar, né? Porque 8h10 aqui pra mim, 13h10 aí pra vocês. Show. Acho Tá na que hora. só vamos começar só a Irone quando estiver pronta aí pra gravar. A gente Já tá indo, só pra garantir já tá indo. então tá, beleza. E Léo, primeiro, obrigado a todo mundo que pôde vir. E é isso aí, Léo, é contigo. Obrigado. Eu primeiro vou fazer uma pergunta. Eu vou botar em tela cheia, me avisem se aparece para vocês. A tela cheia, né? Beleza. Então, primeiro de tudo, gente, eu queria agradecer, né, poder estar aqui com vocês hoje. Sei que aqui é sábado e todo mundo, né, tem as suas questões para fazer, mas é muito legal a gente poder trocar essa ideia. E eu vou querer trazer um pouco daquilo que eu tenho de experiência, né, e poder, né, fazer isso, fazer parte também da bagagem de vocês. O objetivo é que a gente saia daqui um pouco mais de conhecimento do que a gente entrou. Acho que esse vai ser o objetivo da nossa conversa. E o assunto, né, como eu conversei com a Nicole e com o Tairone, né, queria trazer muito sobre estratégia de branding, porque foi trago em algumas lives coisas assim que fazem parte do dia a dia do designer, mas eu queria trazer algo além, né, da questão necessariamente da identidade, algo que vá um pouco mais abrangente assim. E acho que esses dois temas são bem interessantes. Então, primeiro de tudo, né, como eu falei, né, fico muito feliz de estar aqui com vocês, trocar essa ideia. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Léo Viaras. Eu tenho um propósito bem claro para mim, que é ajudar empresas a expressarem os seus porquês por meio da construção de identidades relevantes. Eu vou falar um pouco aqui na minha apresentação o que é essa identidade relevante. Hoje, né, eu me reconheço como designer estrategista de marcas. A minha formação vem do design de produto, atualmente eu trabalho na Kingwork Design, né? A gente está até conversando sobre isso. Nosso escritório de branding, ele é um dos mais conceituados, assim, né? Conseguiu bastante conquista, e a gente trabalha com uma equipe ali de estratégia, posicionamento, expressão visual de marcas, né? Podendo atender o Itaú, a XP, Hospital Sírio-Libanês, marcas assim que tem até marcas próprias. Então tem sempre os projetos entrando, é muito interessante. Até recomendo vocês darem uma olhada se quiserem. Então, vamos começar de fato, né? Primeiro eu queria fazer aqui só uma brincadeira, né? Para a gente poder, antes de mais nada, refletir. Vocês não precisam responder, só para a gente poder refletir mesmo. Queria saber para vocês o que é estratégia, né? É uma palavra que está tão no nosso dia a dia, assim, às vezes a gente fala tantas palavras, às vezes não pensa sobre o significado delas, né? Então, a gente pode pensar aí o que significa estratégia. E a partir disso eu vou trazer, então, o conceito, né, um pouco assim do significado desse termo, né? Eu fiquei, na verdade, bem surpreso, porque eu vi que a origem vem lá da Grécia Antiga e significa arte do general, né? Uma das explicações para essa palavra. Ou chefe do exército. Nesse sentido de voltado para a guerra, né? Então, expressando esse caminho a ser percorrido. Se a gente parar para pensar, assim, a história da humanidade é basicamente guerra, né? Infelizmente. Basicamente guerra, e faz muito sentido nessa época essa palavra surgir, né, no contexto onde o tipo de poder, né, a maneira com que a sociedade evoluía era por meio do poder armamentista, do poder da conquista de território. Então a estratégia nasceu nesse conceito, né? E aqui eu trouxe alguns termos, palavras-chave. Então toda guerra precisa de estratégia, é um caminho a ser percorrido e é a arte do general. Principalmente a arte do general é a frase que mais me chamou a atenção, porque é essa coisa, né, da pessoa que organiza o exército, ela precisa de uma arte e a estratégia é a arte dela. Então, entrando um pouco mais nesse assunto, né, a palavra estratégia, ela sugere então essa espécie de mapa do terreno, né, que pode ser percorrido e fala então, né, na nossa área dos objetivos organizacionais e da adoção de ações. Olha que interessante, né, a gente fazer essas analogias, porque quando a gente vê essa foto que está muito relacionada quando a gente pensa em estratégia de design, estratégia de marca, a galera cola post-it na parede, o que está sendo feito ali, né? Está sendo pego todos os dados possíveis, né? Trabalhado com todos os ambientes, todas as informações necessárias para você conhecer aonde você está colocando o pé, né? É onde que você vai entrar. E isso
né, é o início de uma estratégia. Então, falando aí da palavra ação, né, eu acho que é um termo que fica bem forte ali quando a gente fala de objetivos de empresa. A palavra ação, ela diz então é esse rumo dos passos de uma empresa. E eu queria trazer alguns pontos para vocês, que eu acho bem interessante. Primeiro, não faz sentido alguém ir para a guerra sem dados sobre os oponentes. E quando a gente faz essa brincadeira, né, sobre os oponentes, a gente está falando da concorrência, né? A gente sabe que a concorrência está cada vez maior, é por isso que a marca é cada vez mais importante, é por isso que tudo isso que a gente faz hoje como designer é cada vez mais importante. E não faz sentido, né, você não ter esses dados sobre as pessoas e as empresas que estão aí disputando contra você. Não se vai para a guerra também sem saber como ganhar, né? Ou seja, qual que é o seu diferencial, né? Como que você destaca e como que você se dá melhor. Outra coisa, não se vai para a guerra sem ter motivação, sem ter um propósito claro. Isso é muito importante. Eu vou tocar nesse ponto um pouquinho mais a fundo. E daí aqui eu faço uma pergunta, né? Se toda disputa precisa de estratégia, qual a guerra então que as marcas estão aí batalhando, né? Porque a gente não consegue ver isso muito claramente. Às vezes a gente acha que as marcas são até amiguinhas, né? Mas a gente sabe que tem uma disputa bem acirrada às vezes acontecendo. E eu vou pontuar aqui os 4 pontos, né, que eu vejo assim bem evidentes. Primeiro é a guerra por atenção. A guerra por atenção é algo que fica assim bem nítido que toda marca procura. Rola brincadeira até no Twitter assim de marcas tentando ser totalmente humanizadas, que eu tenho a minha opinião sobre isso, mas que as marcas estão cada vez mais se humanizando para trazer a atenção do público, né? Falando do linguajar e do tom de voz do público ali. Existe a guerra por confiança, né? Você precisa da confiança desse público para poder vender o que você vende. A guerra por relevância, né? Que é o ponto de como que você vai chamar a atenção e se diferenciar se você não é relevante naquilo que você faz. E a guerra por diferenciação, que eu acho que é extremamente importante, que é aquilo que a gente tem que tomar bastante cuidado como designers, né? Dito isso, né? Então, onde acaba a estratégia e onde começa o branding? Que é uma coisa que às vezes a gente pode pensar assim, né? Poxa, são termos assim que podem ser parecidos de alguma maneira, né? Como é que a gente consegue delimitar onde é que começa um, onde é que termina o outro, se eles são parecidos ou não? E eu respondo que primeiro, a estratégia, ela é projeto e o branding é processo. Você precisa ficar bem claro, né, a diferença dessas duas palavras, do que é um projeto e do que é um processo, certo? E eu, por muito tempo, demorei assim para entender isso claramente, né? Eu vi essas duas palavras apareceram na faculdade para mim, eu demorei assim para raciocinar o que significava, mas depois de uma explicação de uma profissional da área ficou tudo mais claro. Qual que era a explicação dela? Ela dizia lá que então o projeto ele tem um fim determinado e o processo não necessariamente. Então, enquanto uma estratégia de marca ela pode ter o seu início, meio e fim, o branding é algo contínuo. E eu não vou falar aqui coisa que vocês já sabem, já estão cansados de saber que o branding, né, a palavra do inglês ali que tem o ing, né, o ing no finalzinho, significa então de ação contínua, né, de algo que está doing, né, está fazendo. Branding, doing, ou seja, que está sempre acontecendo. Então, sempre que alguém perguntar para vocês aí, eu fiz um processo de branding, né, fiz um trabalho de branding. Vamos tentar tomar cuidado assim com as palavras que a gente utiliza, porque não é porque você fez a identidade de uma marca, não é porque você fez um projeto de marca que você fez o branding dela, né? Você fez a identidade de marca dela. E isso tem que assim estar bem definido para que não tenha confusão, né, na nossa própria área, para que a gente possa delimitar o que é trabalho do estrategista e o que é trabalho do gestor de marca e do brand designer, né? Então, eu queria trazer isso para vocês, que eu acho que é bem importante assim para a gente poder dividir as coisas. E também, eu acredito que a estratégia é o primeiro passo de um bom branding. Se você quer fazer o branding, né, se você quer construir uma ação, um processo bem definido de marca ao longo dos anos, é preciso ter estratégia. Sem ela,
né? Você não tem como dar um primeiro bom passo, né? E é isso que eu trago aqui para vocês também como reflexão. Uma outra coisa que eu queria trazer, isso para o dia a dia, né, até como uma sugestão, é que eu acho que é essencial qualquer projeto de estratégia ter essa estrutura, né? Essa estrutura, eu gostaria de dizer assim que se a gente tira alguma coisa aqui, vai parecer que está faltando algo nessa estratégia de marca. Então, sempre que vocês forem elaborar uma estratégia, sempre que se vocês verem, o cliente está querendo fazer uma identidade visual, mas eu sinto que eu posso adicionar alguma coisa, pensem sobre essa estrutura. Pensem se vocês podem ajudar o cliente a trazer isso no dia a dia. É a seguinte, né? Vocês vão ajudar ele a definir exatamente o que eles fazem, né? Isso geralmente toda empresa sabe, ou pelo menos deveria saber, né? Seja o serviço ou o produto. Como fazemos, né? Como somos aí, que é a questão da personalidade. Isso vocês têm bem claro, né? Quem trabalha com identidade de marca está muito relacionado à personalidade, mas é importante a gente ir bem a fundo, né? Não simplesmente decidir, minha marca é sofisticada, né, e definir um atributo. Não. Fala dessa personalidade o máximo que tu conseguir. Deixa bem claro assim para o cliente. Outra questão é o que queremos, né, que é a nossa missão, e isso a gente já vê bastante aí como estrutura. O porquê existimos, que é essencial, né, para quem conhece o Simon Sinek, se não me engano, que fala lá do comece pelo porquê, que é o propósito. As grandes marcas, né, as grandes empresas sabem do propósito. A gente está cansado de ouvir a Ana Couto falando sobre isso, que faz e fala, né, que é saber o seu propósito, né, para o que você vem no mundo, e o como trabalhamos, que são os seus valores, né. E isso bebe muito, assim, da psicologia, esses termos. Toda essa estrutura bebe da psicologia, que fala basicamente como que um ser humano se conecta com o outro, né. Então, só que eu queria trazer algo além para vocês, que seria a estrutura ideal. Não ideal para mim, mas eu acho que todo projeto, para ele se tornar mais complexo, ele precisa dessas três divisões. Eu defini aqui, primeiro, como o coração da marca, que é você ter claro o DNA dela, né, que são esses pontos que eu trouxe ali como estrutura, o porquê, o como, o quê. Você construir uma plataforma de marca, que são os pilares da marca e os valores. Enquanto os valores dizem sobre como a empresa quer ser reconhecida para ela mesma, para os seus funcionários, os pilares fala sobre como você quer ser reconhecido pelo público. Então, os valores podem ser assim: a gente é uma empresa que cultua muita diversidade, enfim, você trabalha isso ali com seus funcionários. Só que isso para o público não necessariamente precisa ser relevante, né? Então, você define os pilares para que quando a sua persona, né, vê a sua marca, ela vai reconhecer ela como a tal. A gente fala também de brand personas, né, que vocês já devem estar acostumados, as motivações do público, os desejos, os problemas desse público e como que essa marca soluciona. A personalidade, que a gente está, né, a gente teve uma live sobre arquétipo, né, como que a gente pode transformar essa personalidade bem arquetípica, bem construída. Daí o segundo passo eu defini aqui como mensagem da marca, que aqui a gente já fala como essa marca vai se expressar, né? Só que para isso a gente precisa fazer o benchmarking, né, que é análise de mercado. Quais são os pontos que eu me aproximo do meu concorrente, quais são os pontos que eu me diferencio dele, né? Poxa, eu vendo o mesmo produto que meu concorrente, mas como que eu vendo ele diferente? Enfim, você vai definir isso. Eu acho muito importante a declaração de posicionamento, que você declara de fato ali numa página, enfim, da maneira que você conseguir, como que você difere dos outros. O manifesto e a identidade verbal são essenciais aí para a comunicação, as mensagens, o conteúdo. Por que é importante isso? Porque a próxima etapa eu defino ali como a ativação de marca. Como que essa marca vai começar a existir? Estratégia não é uma coisa que a gente imprime para botar ali na parede, tipo, não sei se vocês já entraram em alguma empresa que tem lá missão, visão e valores. Tipo, essa empresa nem sabe o que está ali, às vezes ela nem vive aquilo que está ali, é para bonito, sabe? Para dizer que tem. Ela tem que ser vivida e tem que fazer sentido para o público. Então, a ativação de marca pode ser um vídeo manifesto, né? Você chama lá um motion designer, chama uma galera de narração e faz um vídeo manifesto para o público reconhecer ali a narrativa da marca. Storytelling, né? Você cria o brand guidelines para que essa marca seja bem
é respeitada, né, o que foi definido na estratégia, faz workshops com funcionários, workshops com os concorrentes, para que eles entendam a nova perspectiva da marca. Pode ser feito distribuição de conteúdo pela rede social, online, offline, ativações e treinamento de funcionários. Então, essa é uma estrutura que eu acho bem interessante para quem quer assim se aperfeiçoar nesse processo. Então, eu mostrei aí dois níveis de complexidade de estrutura. Então, eu falei para vocês, né, sobre o que é estratégia, mas onde é que entra o branding nisso, né? Primeiro, eu queria saber se está tudo bem, se está tudo certo. Eu não estou conseguindo ver vocês aqui. Tomar uma aguinha. Certo até agora. Boa. Então, eu falei sobre estratégia, entrei muito no assunto da estratégia, a gente fala aí sobre o branding, né, sobre a gestão de marca. E eu queria trazer um autor aqui, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, o nome dele é Marty Neumeier, e ele tem uma questão que ele fala bastante. Primeiro, vamos falar sobre o que o branding não é, né? Ele fala que o branding não é um produto, o branding não é o visual de uma marca e não é a promessa dela. Então, por que que ele fala que o branding não é essas coisas, né? Por que que a gente vê que ele fala isso? E eu entendi que para ele o branding é reputação, ou seja, é o sentimento visceral de alguém sobre uma marca, empresa ou produto. Tem uma palavra em inglês que se chama gut feeling, né? Esse sentimento do estômago, assim, que é essa coisa do visceral, né? O que que você sente quando você ouve falar de uma marca, quando você ouve falar de uma empresa ou de um produto? Para ele isso é branding, né? Ou seja, a reputação construída sobre tudo isso. E eu acrescentei, né, um conceito que para mim branding é a capacidade de manter a estratégia viva. Ou seja, é você conseguir influenciar, controlar aquilo que você quer ser percebido, né? E isso não seria possível se você não tivesse a estratégia. Então acho que eles são, vamos dizer, o casamento perfeito. Um precisa do outro nesse sentido. E é isso. Então, a conclusão é que branding é aquilo que vive no coração das pessoas e também na mente. E é sobre um produto, é sobre um serviço, sobre uma empresa, né? Mas branding também pode ser várias outras coisas. Eu acho que vai tão além, sabe? Pode ser sobre um familiar seu, o que que você pensa sobre aquela pessoa, né? Se você fica feliz quando pensa nela, se você fica triste. É uma coisa do ser humano, assim, né? A gente fazer julgamentos e ter essa memória sobre as coisas que a gente se relaciona. E eu acho que o nosso papel como profissional, seja de estratégia ou de branding, é ajudar as empresas a fazerem esse movimento aqui, ó. E eu trouxe aqui uma pirâmide que é conhecida aí na área, que ela fala sobre o início das marcas, que é na base da pirâmide, até elas terem um bom tempo de vida já e já serem reconhecidas. Então, lá no início, as marcas estão no que é chamado de desconhecimento, né? Elas precisam ter a primeira boa impressão, elas precisam gerar um primeiro contato. Então, é muito difícil nesse início aqui uma marca construir valor, né? Ela ainda está tentando penetrar o mercado, existe um período ali para ela se diferenciar, mas sem estratégia não tem nem como ela passar dessa primeira barreira, que é a segunda, né? Que vai para o reconhecimento de marca. Beleza, eu conheço essa marca, eu sei o que você vende, eu gosto de você. Depois que você gostou do seu produto, gostou do serviço, gostou do atendimento, da experiência, você lembra dela. E aí, quando um cliente vai comprar uma coisa, ele fala: Não, eu vou comprar daquela marca. Quando ele faz isso, ele está lembrando de você. Ele fez com que com que ele não esquecesse de você. Esse é o processo de lembrança. Tem marcas que estão nessa área. E a outra que a gente chama de top of mind, ou seja, que tá no topo da sua cabeça, né? Tem gente que simplesmente não compra um refrigerante se não for Coca-Cola. Fala assim, não, não vai lá comprar se for para comprar outro que não seja esse. Isso é top of mind, né? Quando você associa um produto, associa uma experiência já com aquela marca. Você não fala lá que eu vou comprar uma lâmina de barbear, você fala que vai comprar Gillette. Isso é top of mind, esse é o objetivo, vamos dizer assim, o objetivo talvez mais interessante para as marcas. Elas acho que todas almejam chegar nesse nível. Então,
chegando aqui nas conclusões, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode começar a fazer isso? Primeiro, é preciso ter consistência na nossa narrativa, saber o porquê que a gente faz, o que a gente faz. Não adianta a gente só fazer isso para as nossas marcas, né? Para as nossas marcas pessoais ou para os dos clientes que chegam até a gente. Vamos tentar entender o por que que essa pessoa acorda de manhã, por que que ela abre lá a porta para vender. É pelo dinheiro, é por algo além disso. Vamos tentar entender o capitalismo de uma maneira além do capital, né? Fazer uma coisa um pouco mais com mais valor, assim, com mais intenção. O terceiro seria se diferenciar e ocupar esse lugar específico. Falei sobre isso algumas vezes aqui. É importante a gente comunicar uma verdade. Essa verdade pode ser para você, pode ser para o seu cliente, para poder gerar relações de lealdade. Você nunca vai confiar em alguém se essa pessoa não é verdadeira, se ela não cumpre com o que ela promete. E acho que isso é o mais interessante. E para isso, eu trouxe aqui uma coisa bem interessante para vocês, e acho que isso vai ser uma sugestão até, se vocês quiserem aplicar, que seria uma proposta para vocês encontrarem o território ideal para as marcas que vocês forem fazer futuramente, ou para vocês mesmos, né? Ah, estou tentando revisar aqui minha marca. Façam isso, vê como que acontece. É o seguinte, a ideia é que a gente comece lá pela base, pelos atributos do produto. Então a gente vai escrever os atributos do nosso serviço, os atributos do produto, como que ele é, enfim, vamos colocando palavras, bullshit, da maneira que vocês queiram. No segundo nível, vocês podem fazer os benefícios racionais desse produto. Esse produto, enfim, definam os benefícios mais tangíveis, assim, dele, da razão. Em terceiro, né, os benefícios emocionais. Ele me traz autoestima, ele me deixa feliz, me deixa com conforto. Esses são os benefícios emocionais. O quarto, você define a personalidade da sua marca, a partir do que foi escrito antes. Para ser construída a essência dela, que é você enxuga ela e ela vira toda essa personalidade em uma frase só, e você define o território dela, né? Aonde que ela entra e o que que ela representa. E eu só trouxe um exemplo para vocês aqui de uma época que eu fiz uma pesquisa sobre a marca da Converse, que é uma marca que todo mundo aqui provavelmente já comprou um tênis da Converse. E eu vou mostrar para vocês só como exemplo, tá? De como isso se traduziu aí para Converse. Então, os atributos do produto ou do serviço da Converse ali, né? Eu defini como algo despojado, essa característica de ser um produto coringa, né? Tipo, eu vou comprar um All-Star. Pô, o All-Star eu posso usar para muitas situações, né? É um produto meio coringa. É um produto básico, memorável, né? Tá na mente de todo mundo. O All-Star, ele é tipo icônico, assim, né? Os benefícios dele, né? Racionais. Ele é prático, pô, vou usar um All-Star para qualquer coisa. Vou ali comprar uma coisa, vou sair, vou botar um terno. Às vezes até num terno ele fica bom. É durável, é versátil. Benefícios emocionais, né? Ele é um produto atemporal. Ele parece que nunca fica antigo. Sempre tá bom, né? Sempre tá na moda. Autêntico, estiloso, inclusivo. Aí a personalidade deles aqui, eles se definem como criativos, essa questão da autoexpressividade. É meio fora da lei, é meio rebelde, né? É mais para uma coisa dos jovens, assim. A essência da marca, eles definem ali como ultrapassamos os limites e os padrões antiquados, né? Nos esforçamos para estimular o progresso no coração da cultura jovem, dando a liberdade de expressão, dando voz à liberdade de expressão. É uma marca que muito está relacionada até à cultura do skate, à cultura é, da marginalidade, assim, do que geralmente é considerado marginal, o que não é padrão, assim. E se eles sabem e se apropriam disso, né? E o território deles é essa questão da liberdade de escolha, né? Da liberdade que já faz parte do arquétipo do fora da lei. Somos todos estrelas, né? Eu já vi algumas frases que eles usaram assim, que representam All Star. Então, eu fiz aí para vocês só esse exemplo para ver como que vocês podem trazer isso para o dia a dia de vocês, né? Como que pode trazer isso para os projetos de vocês, para que a marca possa viver isso. E um exemplo, né, da importância de consistência. Antigamente, a Converse se expressava ali de uma maneira bem, como foi dito ali na personalidade, a questão do fora da lei, imagens e fotografias bem assim, daquela coisa, não respeito padrões. E você vê que essa campanha, se não me engano, é de 2008, 2007, 2008. Hoje, né,
23 aí atualmente, as campanhas ainda têm a mesma pegada. A gente está falando de países diferentes, anos depois, mas a essência é a mesma, né? Do artista, do criativo, do rebelde, do jovem, que ainda está sendo expressado por ali. E eles conseguiram fazer isso de 2008 até agora, porque tinha algum brand designer que conseguiu fazer a estratégia se manter viva. Que é essa que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Por último, as principais habilidades que eu acho que são necessárias para você ser um estrategista, né? Ou você entrar na área, ou você se aprimorar na área, é ter um bom senso analítico, analisar dados, analisar informações do cliente, fazer as perguntas corretas, se aprofundar nas perguntas, né? Não é, por que que você faz tal coisa? Não. Vai atrás, né? Veja como é o dia a dia desse cliente, como que pega o máximo de informações possíveis, vídeos, fotos, relatos de cliente, pesquisa. Tem que ter informação para poder fazer uma estratégia, né? Outra coisa é ter sede por conhecimento, sede por ir atrás de informação, de novidade na área de marca, na área de direção de arte e tudo mais. Eu acho que tem que entender sobre comportamento humano, né? Marcas são projetadas para seres humanos, por mais que a gente esteja na área da inteligência artificial, tudo é para agradar o ser humano. É preciso ter uma visão holística, né? Uma visão mais ampla. Perdão. É preciso ter ousadia para fugir do óbvio e ver o design como algo muito além do visual. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha sido claro nas questões que eu trouxe aqui. O objetivo aqui é ajudar vocês, né, a pensar sobre isso. E então eu trago a última pergunta, né? Vamos ajudar aí a gente a manter viva a estratégia das marcas que a gente cria, das nossas marcas, do nosso cliente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma ideia, eu vou ficar muito feliz aí em responder. Era isso. Deixa eu ver vocês aqui de novo. Cara, de primeiro, parabéns por essa apresentação, velho. Eu vou ter que rever porque tem muito insight, muita coisa, muito conhecimento que você trouxe pra gente aí que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia. Eu mesmo eu vou ter que, se você não disponibilizar esse slide pra gente aí, eu vou ter que Já era, meter o já. print em tudo ali. Tá Eu bem, usei o teu template, né? Então já tá lá. show de bola. Eu queria aproveitar também o gancho e dar os parabéns, porque eu acho que em 20 minutos eu absorvi tanto conhecimento sobre estratégia que às vezes um curso inteiro que a gente compra não traz. Então acho que foi colocado de uma maneira muito incrível, assim, eu realmente só tenho a parabenizar pelo formato, pelo resumo de tudo. E, enfim, eu vou abrir espaço, acho que para o Cauã começar, que ele ergueu a mão ali na apresentação, então. Obrigado, gente. Obrigado. Fico feliz. Tu vai ter que voltar os slides, né? Eu tenho TDAH e eu não lembro exatamente o que eu ia perguntar. Tá, vamos lá. Eu lembro onde tu levantou a mão que era por aqui. Volta mais um. Ah, lembrei. Não, era um comentário que eu tinha pra fazer do negócio do Top of Mind, que é aqui na minha região, quando alguém vai comprar um refri, fazia anos que eu não ouvia a palavra refri. Eu fiquei tipo, meu Deus, agora que tu falou, aqui a gente vai comprar uma Coca. Indiferente de qual refri seja. Hoje eu fui comprar uma Coca. Eu voltei para casa com uma Sprite. É exatamente isso, cara. Se bem Tem que uma. quase todos os refris são da Coca, né? Mas tudo bem. A gente finge que não. Até a água, né, hoje em dia. É. Vai comprar uma água normal, tu vai lá ver e é da Coca. Mas é exatamente isso, assim, esse comentário que tu traz, eu usei o exemplo do refrigerante, mas a gente pode usar com várias outras coisas, né? Pode ser, como eu falei da Gillette, né? Ah, eu vou comprar uma Gillette. Por muitos anos eu cresci sem saber que se chamava lâmina de barbear, porque né, foi me ensinado que o nome daquilo era Gillette. Então, Para mim, o exemplo mais legal disso é Xerox. Xerox é muito bom As também. pessoas não sabem o que é um Xerox mesmo. O que é um Xerox, gente? Vocês sabem? Xerox é a tipo marca. é Qual a que é marca, o né? nome? É fotocópia, não? É fotocópia.
Tem um nome exatamente, me falhou a memória do nome do processo de quando isso acontece. Depois eu posso pesquisar ali para. Tem um nome, né, de quando o cliente associa o produto à marca. E eu acho que, assim, para a marca, isso é tipo assim, eu ganhei, sabe? É o sentimento de daqui para frente o jogo é meu. Porque você vira a primeira opção, você vira talvez a única opção, né? Como eu falei pra vocês, eu conheço pessoas que não tomam refri se não for aquele refri. Eu não tomo mais refri, né? Mas por muitos anos eu não tomava outro se não fosse ali a Coca-Cola. Então isso tem uma força, assim, cultural, né, do que representa para as pessoas, que eles conseguiram, né, por muitos anos fazer isso. Mas show. Vou voltar aqui. Eu não sei, a Tarone quer falar primeiro? Depois eu também. Só porque eu tô no assunto da Coca-Cola. A Coca-Cola é top of mind, né? Todo mundo associa refri à Coca. Ou a mais desejada, claramente. Importante a marca que tá querendo disputar com essa primeiro lugar, entender às vezes que ela não vai ganhar. Foi no caso da Pepsi. Por isso que ela usou por tanto tempo aquela slogan, né? Pode ser. Então ela sabia que não ia ganhar da Coca, mas ela não entendeu a posição dela. Eu acho que isso também é muita estratégia, né? É estratégia. Nossa, esse é um bom ponto que tu falou. Eu, por muito tempo, achei até que a Pepsi era. Tipo, poxa, por que eles estão fazendo isso, sabe? Parece que eles estão diminuindo o próprio produto, sabe? Ah, pode ser Pepsi, me dá essa segunda opção aí. Tipo, mas é isso que tu fala, né? Ou você sabe que não vai ganhar por enquanto, ou você ganha de uma outra maneira, né? É muito da estratégia mesmo. Ô, Léo, eu vou te pedir para voltar ali para aquele slide que tem a pirâmide. Que eu tenho duas colocações, na verdade. Uma delas é sobre a pirâmide, que tem um material da Emporia, se eu não me engano, Emporia Branding, que eles falam sobre a ideia é justamente a pirâmide também, falando sobre a forma como as pessoas se relacionam com uma marca, e tem um a mais, né? Então, essa pirâmide é tipo 5 degraus, e aí o primeiro é que a marca seja conhecida, tipo, de ouvir falar, saber o nome. No segundo patamar seria a pessoa saber o que a marca faz, conhecer, enfim, um produto, o serviço, enfim. No terceiro degrau seria a pessoa considerar aquela marca no processo de compra. No quarto seria a pessoa considerar aquela marca como uma solução ideal para o seu problema. E aí no quinto, talvez na posição top of mind, seria a pessoa se tornar fã da marca, que é o que a gente vê que acontece com Apple, com algumas marcas, né, específicas, que eu acho que a Converse também, né, a pessoa vira fã e ela incorpora um estilo de vida, né, que tem a relação com a marca. Então, só utilizando essa referência da Empória para trazer um degrau a mais aí para a pirâmide. E a segunda colocação que eu queria fazer a gente estava falando até hoje mais cedo, eu e o Thiago estávamos mais ativos ali na conversa, que foi uma situação, enfim, de um vídeo que o profissional postou uma proposta de redesign para uma fachada de um empreendimento, né? E basicamente, assim, não teve briefing nenhum. O profissional, ele foi lá e olhou e achou que ficaria mais bonito de tal e tal forma e, enfim, recriou a marca e apresentou para o dono do empreendimento. E hoje em dia eu vejo que, assim, o design, ele está cada vez, a distância entre design e estratégia é cada vez mais curta. Eu não consigo mais enxergar, por exemplo, o design sem estratégia. Porque, como a gente já falou antes, em uma live aqui, inclusive, design é projeto. E aí, como você trouxe ali na apresentação, estratégia é projeto. Então, design é estratégia. Eu não consigo mais separar. E eu acho que o profissional que se preocupa só com logotipo, com grid, com, enfim, a parte técnica, ele tem muito a perder espaço no mercado se ele não começar a integrar realmente a parte estratégica nos projetos. Então, era basicamente isso que eu queria acrescentar.
Não sei se mais alguém queria adicionar algo, ou tem alguém que levantou a mão Eu, aqui. Opa, grande Leonardo, boa tarde a todos. boa tarde, tudo bem? Parabéns, Leonardo, pelo conhecimento aí exposto. Parabéns pela temática. Cara, só no começo ali, quando você falou que tem muita gente fazendo identidades visuais e vendendo brand, já o coração aqui já ficou alegre. Eu já entrei em contato até com a Mel, que é uma das colaboradoras do grupo, porque eu não gosto de achismos. Eu acho que o achismo, ele, se você permitir que ele permaneça na sua vida, ele vai te frustrar de alguma forma. Então tem muita gente que acha que é e fica trabalhando em cima do achismo. Eu sempre gosto da parte técnica e de entender se tem um livro ou se tem alguma coisa falando sobre aquilo. Eu sou um. Eu ainda não estudo brand a fundo, mas eu tenho plena convicção de que eu só desenvolvo identidades visuais. Ponto. Até tem alguns projetos que eu desenvolvo e tem gente que vem e diz, cara, que brand? Eu disse, eu não fiz brand, parceiro, eu fiz uma identidade visual. Não, mas você criou isso. Parceiro, pode ter tido alguns toques ali, mas não é isso, eu nem estudo isso. Então, assim, eu não estudo a fundo isso. Eu leio algumas coisas, acompanho algumas linhas, enfim. Mas fiquei muito feliz por você trazer esse conteúdo e abrir ainda mais o leque, me dar mais motivos aí para buscar aprofundar. E com relação ao que a Nicole falou, eu tenho algumas visões em relação ao mercado de design. Eu tenho um papo também que eu troco com designers em outros grupos que sempre vem essa questão de como o mercado se comporta e como as pessoas veem design. Eu acho que eu vejo o mercado como uma prateleira, onde essa prateleira tem níveis, e esses níveis não são determinados por nós, do lado de cá, é determinado pelo conhecimento do cliente que está do lado de lá. Ele pode ter uma empresa aí com 20 anos de mercado. Se o nível dele é zero de design, ele não vai te pagar 20k, nem se preocupe. Ele não tem interesse nenhum no seu brand. Ele não tem interesse nenhum nessas palavras lindas que colocamos. Ele não tem interesse nenhum na estratégia. Para ele é o produto dele e ele sobreviveu até hoje assim. E está tudo bem. Ninguém precisa forçar nada, ninguém a fazer nada. Então, de certa forma, eu acho que existe níveis de mercado e se todo mundo aqui entender, ou pelo menos começar a perceber branding com essa profundidade que você nos trouxe, e começar a olhar para si, e que aí é onde é que eu vejo que a chave muda, quando você olha para você e diz qual o nível de cliente que eu quero atender. Aí você para de olhar para prostituição de mercado, você para de olhar para galera que fala A e que fala B, você diz, bem, eles estão ali, está tudo bem, o nível que ele está, show. Se eles tiverem esse privilégio que estamos tendo aqui de ter esse papo, de entender que marca é uma pessoa e que essa pessoa fala, como a Ana Couto fala, né? Ela fala, ela tem uma certa comunicação, uma ação, né? Quando você trouxe aí. Quando as pessoas perceberem isso, elas vão cair em si e vão estudar. Então, eu acho que o que compete a nós que aqui estamos é estude, evolua, busque o brand da sua marca, aplique isso em você primeiro e quando você aplicar e isso ficar alinhado, aí você começa a vender e começa a ampliar os seus campos. Mas parabéns aí, me deu mais motivos ainda para continuar abraçando essa área. Um dia eu quero construir brand de alguma empresa, obviamente a minha será a primeira, para Vamos junto. aprofundar e depois ampliar isso. Obrigadão. Vamos junto. Muito obrigado aí pela tua observação. Muito bom os pontos, né, que tanto tu e a Nicole trouxeram. Porque eu acho, gente, assim, eu vou falar, ser bem sincero para vocês. Em relação ao que eu cresci ouvindo sobre design, eu cresci no âmbito da universidade, né? Eu fui privilegiado, claro, de poder fazer uma universidade pública, mas ali eu aprendi com os professores, né, que eles falavam assim, é, se você vai no médico, né, você tem a receita, ele encontra o problema, ele estudou quanto tempo ali para te dar ali aquela solução, né? E a gente vê a medicina de uma maneira com muito respeito, né? O médico o que ele ganha tão bem, né? Porque ele trata ali com a nossa vida, mas se a gente não olhar para o design como algo que tem que ser visto com dados, com informação, com estudo, com pesquisa, principalmente, né? Pesquisa e informação,
que não é os achismos que você fala, né, mas sim a verdade que está ali na sua cara, o projeto vai ter muito mais profundidade, muito mais diferenciação. Ele vai fazer sentido para o que está acontecendo, não porque tu quer e tu acha que é bonito, é pela função que ele exerce, né? Então, acho que isso casa muito com o comentário da Nicole com o seu. Se a gente precisa ter esse olhar pro design, de fato, é um projeto, é algo que precisa de pesquisa, precisa de profundidade, é uma ciência, né? Assim como a biologia, assim como a medicina, a gente precisa olhar com esse olhar científico pro design. Trabalhar Perfeito. com dados no design é uma coisa que não acontece com 90% dos designers do nosso mercado. Eu vou abrir a câmera para falar isso. Peraí. Cara, tá rolando uma tretinha aí na internet de design, vocês já devem ter visto. Dois gurus da internet. Minha cama tá desarrumada, não tem bola. Cara, eu tava num grupo e a gente tava olhando o que os dois falam. Nenhum dos dois consegue trazer um dado. Eles não conseguem trazer um dado pra gente. Daí a gente tava nesse grupo e uma pessoa era uma defensora viril desses gurus e tentou mostrar que ela trazia dados e tal. E a gente mostrou que não. E mostrou gente que trazia dados e a pessoa ficou brava com nós. Então, pô, é realmente complicado. Eu quero deixar um elogio pro Léo, porque a aula dele foi muito boa. Foi realmente muito boa. Eu diria pra ele, cria um curso, compete com a Ana Couto, porque dá tranquilo. Mas, enfim, falando um pouco ali do que o Thiago disse. É Thiago, o dele é Thiago, né? Se eu não me engano. Isso, meu É, querido, né? que é a Gadelha. Pode me chamar de Isso aí. Gadelha. Gadelha. Então, hoje em dia, o que a maioria de nós aprendeu no nosso processo de criação é trazer alguma coisinha do branding. Por mais que a gente não faça branding. Quando a gente está fazendo uma identidade visual, a gente tem alguma coisinha ali. Porque a gente entendeu que é necessário, e a maioria de nós faz, mas entende como design. Por isso que muita gente, quando vai fazer um curso de branding, sendo designer, fica: ah, mas isso eu já sei. Ah, mas isso eu já sei. Eu já sei. E não escuta e não aprende até o final. A gente faz, muitas vezes, o raso do branding para criar uma estratégia de marca, uma plataforma de branding. E, enfim, isso foi interessante do curso da Ana Couto para mim. Foi ouvir o que ela tinha para falar até o final. Porque o básico eu já sabia. Eu fiz o curso dela já trabalhando com design. Então, eu acho que tem muita coisa pra gente estudar. E eu queria que o Léo, porque eu tenho certeza que ele vai ter alguma indicação de livro para nós sobre branding. Quando ele citou o Martin Newman, eu sei que ele vai citar The Brand Gap agora. E então vamos pro... É muito bom esse. Na verdade, assim, eu gosto de pensar, primeiro de tudo, sobre esse último ponto que você fala aí de referência, né, da onde a gente encontrar a referência. Primeiro, acho que para branding, todo tipo de conteúdo pode ser uma referência válida, se você pode trazer esse conteúdo para dentro do seu universo. Então, você pode ver algo na área da psicologia, né, como que a psicologia olha para o comportamento humano, como que a psicologia fala que o cérebro fixa a memória. E memória é marca, né? Se o cérebro fixa a memória de uma maneira específica, como que eu trago lá o conteúdo da psicologia para minha área, para o meu dia a dia, né? Como que eu faço as comunicações que eu faço ser mais claras, enfim, mais concisas. Então, acho que a gente pode ter muito conteúdo de branding, né? Eu recomendo muito para vocês olharem o The Future, que é uma comunidade em inglês, né? Eles têm conteúdo em inglês, mas tem legendado no YouTube também, que eles fizeram uma entrevista com o Marty Neumeier, de 1 hora, onde o Marty, ele traz, assim, eu vou mandar esse link, né? Até me lembra, por favor, depois aí para eu poder compartilhar. Que é 1 hora de eles debatendo numa conversa do que é e o que não é branding. E eu acho que depois eu posso passar também algumas referências de livro, mas tentem trazer tudo que é válido de outras áreas para isso, porque a marca ela lida com muitas situações, com um universo muito complexo além do próprio design. Então acho que fica essa sugestão.
Eu só queria permissão aqui para responder um comentário que eu vi da Miriam aqui. É, ela comentou que considera a estratégia sobre uma maneira aí de subir essa pirâmide de uma maneira mais rápida ali, né, a construção de valores. Enfim, como gerar essa lembrança, esse significado, né? Então, acho que é realmente isso, assim, né? O processo do brand design, né, do pessoal que lida com a gestão de grandes marcas, eles têm que fazer com que essa estratégia tenha que ser sempre reanalisada, né? Tá fazendo sentido, não tá? Por isso que a gente está vendo tanto rebranding, reposicionamento, porque, como a gente já sabe, tá tudo mudando muito rapidamente. As empresas estão num processo assim de, olha, ou a gente muda ou a gente fica para trás. Então, essa demanda, gente, para vocês, assim, tentem conversar com o cliente. Ah, pô, eu acho que ele não vai me dar bola. Conversa com ele, leva para ele a importância disso, né? A importância dele pensar um pouquinho além do visual, e tenta trazer isso assim para o dia a dia dele. Às vezes faz de uma maneira que talvez não como a que você queria, mas para ele ver que faz sentido. É, usando ali a pirâmide que foi mostrada, né, para construir o território. Então, acho que isso fica aí também como uma dica. E no começo da aula, ou no meio, enfim, tu falou sobre marca humanizada. Eu queria, das marcas que conversam no Twitter e tal. O que tu pensa disso? Cara, eu tenho eu tenho a minha opinião e eu tenho o que funciona. Acho que tem duas questões assim. A minha opinião é que eu acho que você tem um limite do que é humanização. Uma empresa nunca vai substituir uma pessoa. Acho que isso tem que estar bem claro assim na nossa cabeça. Você nunca vai sair num bar para beber com uma empresa. Você não vai falar da sua vida para uma empresa e compartilhar segredos seus para uma empresa nesse nível de profundidade. Você só faz isso com seres humanos. Eu acho que isso é importante para a nossa saúde também, para a gente não confundir dinheiro com personalidade, né, de pessoas mesmo. Então, acho que eu já vi muita forçação de barra, guerra de. Esses dias eu vi um post no LinkedIn que era literalmente uma empresa respondendo outra empresa num comentário. Claro, respondendo a Netflix, né? Eu acho que era algo nesse sentido. Eu fiquei Cara, pensando assim, o que de construção de marca ela está fazendo com isso? Aonde que ela está querendo chegar com isso? Ela só quer ser uma marca humanizada ou ela quer construir alguma coisa? Porque se você quer ser humanizado por ser humanizado, você vai ser um ser humano odiado. Essa é a verdade. Agora, se você quer construir algo de valor, daí já é uma outra situação. Acho que fica aí como o meu ponto, né? pra mim, tem 3 marcas humanizadas que deram muito certo e não tem mais nenhuma. Uma é o BK, que eu puxo o saco, porque é de uma empresa irmã da minha, mas eu realmente gosto de ver as coisas do BK. E não é humanizada aquela que fica respondendo todo dia no Twitter. Mas se tu abrir as redes sociais do BK, tu consegue ver o que tá em alta. Eu acho isso muito legal. Que nem para promover o Uber agora como uma coisa mais natural, eles puxaram o Rodrigo Góes. Isso foi muito da hora. Outra que eu vejo que funciona muito bem, que tá acontecendo faz muito tempo, foi a primeira no Brasil, se eu não me engano, a fazer isso, é o Guaraná, que agora saiu do Twitter porque virou X, mas o Guaraná há muito tempo tem muitos tweets, muito conversa com o público, etc, etc, etc. Tem o canal. Eles viraram realmente não vou dizer uma coisa humanizada, porque não é tão humanizada. É uma empresa te respondendo ainda, eles deixam muito claro isso. Mas é uma coisa legal. Faz a pessoa gostar da marca. E a terceira é a Netflix. A Netflix faz isso com muita maestria. Eu vou abrir, acho que espaço para o Tyrone, daí na sequência o Thiago, que levantaram a mão também. Tá, bora lá. Só confirmando, eu também acho a Netflix muito, muito humanizada. Massa, como é que importa. Mas o que eu ia falar é o seguinte, Léo, você trabalha na Work, né? E eu vi que você atende que algumas marcas grandes, mesmo que algumas delas sejam só os feeds, não as marcas. Recentemente eu vi do Galileu, eu não lembro qual foi a marca que ele trabalhou. Ele falou assim, depois de 9 meses de trabalho conseguimos entregar o projeto. Você que está inserido nessa agência, que trabalha com grandes marcas, queria só entender o que exatamente, não precisa falar exatamente, mas só para entender a amplitude
do que existe dentro de um trabalho para durar 9 meses, sabe? Imagino que seja É, assim por aí também. é, essa pergunta, Tairone, eu vou tentar responder com aquilo que eu tive assim, de experiência, o que eu vi. Eu não posso falar de coisas que eu não vivi, né? É, no processo ali da nossa empresa, né? Então, é bem isso que você falou. São marcas que, às vezes, um projeto ele demora 2 anos para ser feito, mais o período de registro e mais o período de ativação de marca, né? Que tem ali o processo de comunicação que eu comentei para vocês ali, que é o lançamento da marca em si. O projeto de pesquisa, tem uma empresa que eu vou procurar o nome aqui para mandar para vocês, me falhou o nome agora. Ela é uma empresa que ela só faz pesquisa para branding. O trabalho deles é prestar consultoria para outras agências de branding, para, a partir das pesquisas qualitativas, quantitativas que eles fazem com o público, às vezes 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, cada pessoa ganha, paga para poder responder, né? Então isso é uma motivação para eles responderem com mais profundidade os questionários. E ali você tem um processo, às vezes, de 4 meses só de pesquisa. Então, vão ser feitos 150 perguntas, vamos dizer assim, eu estou chutando um número aqui, mas vai ser feito mais de 60 perguntas aí para a pessoa responder com profundidade. Aí você vai ter lá uma pergunta que é sobre reconhecimento de marca. Vamos estudar o mercado vamos pensar num produto específico aqui, de calçados, né? A gente bota lá numa pesquisa algumas marcas de calçado e você fala para a pessoa qual dessas que você já comprou. Aí vai para uma outra pergunta, qual dessas você considera comprar? E vários tipos de perguntas para você construir dados e depois cruzar esses dados para entender qual marca tem uma porcentagem maior de reconhecimento, qual marca. Às vezes você nem coloca a fotografia da marca na pesquisa. Você pede para a pessoa escrever ali, digitar, para que isso saia da cabeça dela sem ela ter sido influenciada visualmente. E daí esse é o top of mind, né? Que é o tipo de pergunta que a pessoa já tem que ter na memória a resposta. Então, eu chutaria dizer aí que um processo desse, não sei se foi o da Pets, da marca da Pets, que a Galileu fez. É, Recentemente eles fizeram da Pets, né? Acho que foram eles que foram responsáveis. Mas pode ter certeza que teve um projeto muito grande de pesquisa com o público. Marcas grandes não fazem um produto, um lançamento, ou não deveriam, pelo menos, sem pagar para fazer essas consultorias com o público. E eu acho bem interessante a gente pesquisar como que são feitas essas perguntas, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, não sei se eu te respondi, mas em geral é nesse sentido assim. Por isso que demora tanto. E às vezes o visual tem um mês, tá? Você tem um mês para fazer o visual, mas você teve 8 meses para fazer a estratégia. Mas enfim. Thiago? Só voltando um pouco que estava no contexto anterior sobre, acho que foi o Cauã que falou sobre a discussão lá de dois designers. Gostei muito que o Leonardo falou aí de universidade. Eu sempre, quando eu estou conversando com clientes, que geralmente o nível dele, né, de conhecimento do design é achar que criamos coisas bonitas, coisas esteticamente bonitas ali. Eu já usei esse exemplo do médico, que eu uso também do advogado, que eu sempre pergunto a ele, quando você vai para um advogado, você está contratando ele porque você quer gerar um resultado. Então, você imagina você contratar o advogado vai lá, pega seu caso, estuda, e ele prepara 3 petições e te dá para você escolher qual das 3 petições você escolhe para dar entrada no caso. Você vai escolher qual? A pessoa não tem lógica. Como é que eu sou contratado advogado e eu vou escolher a petição? Pois é, design é do mesmo jeito. Existem infinitas possibilidades de petições, assim como existem infinitas possibilidades de uma representação visual da marca. Então, se você está contratando um design, você está contratando alguém que vai te colocar num processo, numa metodologia. Mas existe o pessoal que é autodidata e que eu respeito, mas que são minorias. Então, sou um defensor, faço universidade hoje, já estou concluindo aí, se Deus quiser, final do ano já apresenta aí o abençoado TCC, e a gente segue as próximas caminhadas, mas independente de idade, independente de um nível que você esteja, se puder, faça. Online, faça. Presencial, faça. Não importa, faça. Ah, vou perder tempo.
vá lá e perca um semestre de tempo, mas faça. Não deixe a informação, por mais que a internet esteja aí, por mais que a gente tenha acesso a muita coisa, esse papo aqui, eu não tenho dúvidas nenhuma, que muita coisa que está sendo mostrada aqui, universidade nenhuma vai nos trazer. Mas isso não tira o mérito de você estar diante de professores que às vezes não fazem nem parte da nossa área, mas eles têm o know-how para estar ali. Então, vá e faça. Uma vez que você se posiciona no mercado, quem sabe a gente não se torne uma Coca-Cola, uma Gillette, enfim, do seu ramo, do seu nicho, na sua área de atuação. Sonhar é gratuito, realizar custa muita coisa, mas estamos aí, estude e evolua. Essas discussões são válidas, tá? Quando tem nessas questões de grupo, mas geralmente são pessoas que ficam lá querendo vender curso e está tudo bem. Espero um dia ver o curso do Leonardo aí, que seja mais um agregador de valor e que cada um no seu corre, cada um no seu dia a dia. Somos dois, já tem duas aí, duas vendas fechadas. Enfim, somos apenas aprendizes eternos, é isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado primeiro, com o que as pessoas que vendem curso pra gente falam, né? Eu não tenho nada contra quem venda curso, muito, muito pelo contrário. Já comprei vários cursos. Mas eu acho que você tem que ver o ponto de vista daquele que quer algo com você, né? Então ele fala assim, você não precisa realmente da universidade. Toma cuidado com isso, né? Eu acho que existem vários pontos. E o primeiro se você quer ver uma profissão como ciência, você precisa ter alguma garantia de que você vai se esforçar para ser esse cientista, né? E não é simplesmente falando eu sou o cientista, é mostrando pro mundo que você tem essa comprovação. Você não confia no médico que ele fala eu sou médico, né? Ele tem ali enfim, os tipos de registro dele lá de médico. Todos são bons? Não. Mas é muito mais confiável você saber que ele é e eles demoraram muitos anos para chegar nesse nível de consideração. Quem sabe um dia, né, nós seremos os médicos do futuro e assim vai, né? Eu acho que, voltando um pouco, né, falando ali sobre acho que foi o Cauã que pediu dicas, ou foi o Tairone que pediu dicas de livro. Tem um livro que eu li recentemente que deixa eu só consultar aqui, The Strategic Design Handbook. Ele esse que eu li, ele tem a versão em inglês, eu não tenho certeza se tem em português, mas é um livro que tem no Kindle, gratuito pela assinatura Unlimited, e eu recomendo ele aqui porque ele não é uma leitura assim fluida, sabe, muito, muito leve, mas a gente fala muito de estratégia e a gente pensa no cliente, a gente tem que fazer estratégia para o cliente, ele é o foco, só que a gente precisa pensar num contexto, né, num ecossistema, a estratégia ela precisa funcionar também. Muitas vezes a gente precisa pensar no colaborador, e aí isso é uma coisa que esse livro traz, as várias formas de estratégia diferentes. E aí fala, por exemplo, né, que a pessoa que vai lá e quer cobrar a produtividade da pessoa, quer cobrar ação, e a empresa que não está trabalhando para aquele colaborador conseguir atingir os objetivos pessoais dele. Então, a estratégia ela também, de uma empresa, ela também envolve, ela não é só cliente, ela também envolve outras camadas, né, dentro da própria empresa, inclusive com relações com competidores, porque a gente pensa muito assim, o meu concorrente eu só vou estar ali numa relação de competição, mas na verdade eu posso me unir ao meu concorrente em uma estratégia para daqui a pouco desenvolver uma nova metodologia, uma nova tecnologia para o mercado que precisa estar ali presente e eu sozinho não consigo. Então, eu recomendo esse livro porque ele traz essa reflexão de outras formas de estratégia que a gente pode utilizar para atingir aí os nossos objetivos. Muito bom, Nicole. Eu vou copiar o link aqui e vou colar no chat também. A gente tem que ter uma maneira depois de botar isso para o pessoal. É muito bom isso que você traz, porque ali eu comentei na apresentação sobre essa questão da guerra, né? E eu falei isso no sentido de que você pode ganhar uma guerra por meio da paz, né? Eu acho que
não necessariamente você precisa ganhar a guerra usando a força, né? Ou no sentido de achar que você tem que dominar. A guerra é um sentido de poder, né? E você pode ter poder quando você se alia. Vamos falar de guerra e de história, né? A gente sabe que muitos tempos países precisaram se aliar com países que eles não queriam, mas porque tinha uma outra ameaça muito maior para poder ser desbravado ou conquistado. Então, chega um momento assim que as marcas precisam se unir. E eu acho que isso é um processo até natural, eu digo da natureza mesmo. Você tem lá mutualismo, né? Essa coisa da biologia, que tem certas espécies que precisam colaborar, e tem o canibalismo. Então, isso é muito legal porque me lembrou sobre a arquitetura de marcas e como, às vezes, tem uma marca que ela tem que tomar muito cuidado para que as suas marcas próprias não canibalizem as suas próprias marcas. Então, pesquisem também, se vocês tiverem interesse, sobre a arquitetura de marcas, porque tem muita marca que a gente não sabe que vem de uma outra, né? Da marca mãe. E é importante do trabalho do estrategista e do brand designer quando vai fazer uma marca, por exemplo, para uma empresa que já tem outros produtos, que já tem outras marcas, como é que eu tomo cuidado para não ser confundido, né? Para que uma não tente fazer a mesma coisa que a outra já está fazendo. Então, é isso, né? Não é simplesmente batalhar, mas para que elas se relacionem, se harmonizem, né? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Alguém mais aí tem alguma colocação? Falar sobre uma experiência trabalhando com estratégia? Deixa eu ver o comentário do pessoal, não consegui ver os comentários que eu não estava vendo vocês antes. Dá uma olhada aqui. Mas, enfim, gente, eu acho que, no geral, assim, fiquei muito feliz, assim, com o feedback de vocês. Eu acho que a gente pode semear isso, né, pra gente, no nosso dia a dia. Eu vou deixar o teu template ali, né, Tayo? Vou deixar disponível ali para quem quiser até copiar e colar a pirâmide, já dá para fazer com o seu personal branding aí, avaliar como é que está a sua marca pessoal, como é que está o seu território, e já tentar trazer isso para o seu próximo projeto, porque assim, gente, o cliente ele nunca vai fazer essa iniciativa, é você que tem que mostrar aí a importância disso. Então, chama ele para uma conversa e fala assim: olha, eu vi aqui que a sua marca, né, a gente quer fazer identidade visual, mas deixa eu te mostrar uma outra coisa. Já traz as informações para ele. Pode trazer até esse tipo de pirâmide, daí fala para ele: você quer ficar aqui nessa etapa aqui de desconhecimento ou você quer dar um passo para frente? Né? Faz esses questionamentos, que eu tenho certeza que o cliente vai colocar isso no coração dele e vai ficar assim: pô, eu queria ser, né, que nem a Apple, eu queria ser que nem essas marcas. Porque senão, se ele está fazendo identidade por fazer, gente, talvez ele não seja o seu cliente ideal naquele momento, né? Tiago? É parar de dizer, olha a marca da Apple, tá vendo como ela é uma maçãzinha? Vamos entender como chegar lá, né? Aí eu faço minhas as palavras do meu professor de ética e legislação. Ele disse algo interessante. Além de designers, somos também evangelistas do design. Então, procure ensinar design para as empresas, para os empresários, mesmo que eles não vá comprar, mesmo que você veja que ele está só um curioso ali, mas planta as sementes. Explique, mostre de uma forma que ele entenda, para que lá na frente ele consiga adquirir. Muitas empresas fecham no país, obviamente tem várias vertentes aí, mas uma delas com certeza é a comunicação. Com certeza. E eu falo por experiência própria, assim, nem sempre o cliente vai querer isso, né? Mas é o seu papel mostrar que existe essa coisa que ele talvez não conhecia. E pode ter certeza, assim, que ele vai te agradecer por tu dar o conteúdo, independente dele optar lá pelo pacote mais básico. Ah, eu não, agradeço, mas eu vou querer aqui a identidade visual. É sempre assim, né? Tem muitos aí que dizem, não, pô, legal, show, respeita a Coca-Cola, respeita a Apple, mas tô de boa aqui sendo o que eu quero ser. E tá tudo bem para ele, só que é o teu papel falar, olha, tem esse outro universo aqui. Quando você precisar,
vai que daqui a 5 anos a empresa dele cresce, ele quer revisar aquilo, né? Você já fez o seu papel de ser memorável, você fez o seu papel de marca, né? Que é construir valor sem querer algo específico. Então, acho muito interessante. Fiquei muito, muito feliz aí com o feedback de todo mundo. Eu vi que agora, provavelmente, o pessoal vai. Já estamos há um tempinho conversando, né, Nicole? Não sei como a gente faz agora. Acho que a gente pode ir finalizando, então, a menos que alguém tenha alguma colocação ainda, mas os links e as citações a gente vai abrir uma página no Notion da live, então vai tudo para lá, todas as recomendações e referências. A gente sobe também o PDF lá para o pessoal. E bom, é isso. Eu queria agradecer em nome do grupo, Léo, maravilhosa aula que a gente teve. Com certeza o pessoal vai sair daqui com muitas coisas para pensar sobre estratégia, enfim. E agradeço também a cada um de vocês que separou esse tempinho para vir conversar com a gente. E é isso, gente. Obrigada. Gente, eu até queria fazer um momento aqui, se a gente puder tirar um print da. Não sei quem tem um print de tela fácil. Eu sempre Pra gente. esqueço, por favor. Vocês conseguem aí? Vamos mostrar os seus rostos. Alguém consegue ou eu faço aqui? Olha, no pior das hipóteses fica gravado. A gente tira um print de lá. Tá, vou dar ele aqui. Show. Bota, Não, fechado, gente. Então já tá tem que registrado. botar a fotinha da Mel e do Cauã depois. No final. Vai ter que colocar em cima, né? Então tá, É, pessoal. Desculpa, Léo, pode. Não, imagina. Sempre que precisar, eu só queria me colocar à disposição se tem alguma coisa que caso tenha ficado, enfim, que a gente vai pensar sobre isso depois, né? Então, meu contato ali vai estar disponível para trocar uma ideia, tá? Então tá, brigadão, gente. Ótimo final de semana aí para todo mundo. Gente. Mas... Tchau, tchau. Tchau, Fiquem bem. tchau.